Olá, pessoal! Esse é o programa semanal Cuide-se Bem. É um programa para inspirar você e a sua família a manterem a saúde e o bem-estar. Eu sou Cláudia de Souza Santos e o programa hoje está incrível. Nós vamos falar sobre gestão do estresse em família. Eu trouxe também uma entrevista com um apresentador muito doce e muito querido, o Marcelo Taz. Ele nos fala e nos dá uma dica bem importante sobre como gerenciar esse estresse. Como fazer para manter a vida aí, mesmo corrida e atribulada no dia a dia, e manter o bom humor, manter o estado de equilíbrio. Nós vamos saber como acalmar as crianças com a nossa convidada especial, Lorena Nolasco. Muito obrigada pela presença. A Lorena é psicopedagoga, diretora do Espaço Psicopedagógico Sotopi. Ela é minha colega, minha companheira e amiga da ACIF Mulher. E a Lorena ganhou um prêmio de mulher empresária no Sebrae Santa Catarina esse ano. Tudo bem, Lorena? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e acho que a gente vai fazer um programa bem bacana aqui. Nós vamos conversar muito, esse tema é maravilhoso, né? Sabemos que os pais aí têm uma missão difícil para estar cuidando das suas crianças e nós queremos contribuir para que façam todo o seu dia um dia mais feliz e mais tranquilo. Para quem ficar até o final conosco, nós temos o sorteio de 2 brindes. E também pelo Facebook você pode enviar suas perguntas e seus comentários. Estamos juntos, você pode interagir conosco. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 2º colocado em níveis de estresse no mundo. Então, por isso, nós continuamos falando sobre a gestão do estresse e esse tema de falar de gestão do estresse em família é maravilhoso, porque nós vemos aí muitas famílias com esse desafio no dia a dia e não sabendo muito como lidar com as suas crianças. A pergunta principal é: o que é o estresse? O estresse é uma resposta integrada do organismo às pressões e aos estímulos internos e externos que nos levam ao desequilíbrio, que nos levam a uma grande preocupação e fazem com que o sistema nervoso fique ativado e a pessoa perca aí o jeito de conversar, seja mais agressiva, né? Muitas vezes a maioria dos pais não sabe muito como lidar com as crianças e como acalmar os seus filhos quando chegam da escola, quando chegam de um passeio. Então, é sobre isso que nós vamos estar conversando. O estresse, ele vai se instalando aos poucos. Então, é muito importante nós observarmos os sinais e os sintomas. Saber o que acontece com o corpo quando o estresse está se instalando para não deixar chegar no seu limite e aí as coisas ficarem um pouco mais difíceis. Então, você pode observar se você está tendo muitas dores de cabeça, insônia, dores nessa região da parte alta do pescoço, tempo inteiro, uma tensão grande, se você está vivendo o seu dia a dia muito atribulado, se você não tem mais paz interior, esses são sinais do estresse, são os sintomas do estresse. Acordar muito cedo, mãos e pés frios, dor de estômago. Esses sinais, eles vão acontecendo devagar e aí você acorda às 5 horas da manhã e não dorme mais, no outro dia de novo, e as preocupações. Então é hora de você ver o que fazer, prestar atenção em você e na sua família. Nós vamos assistir então a entrevista com o Marcelo Taz. Aproveitando essa super oportunidade, trabalho com programas de saúde e bem-estar. Nós teremos na Top TV Web o programa Cuide-se Bem. E uma das causas de afastamento do trabalhador, a primeira causa tem sido a saúde emocional. As pessoas estão muito depressivas e muito estressadas. Você é uma pessoa que traz alegria para o público, que consegue ter essa interação. Deixa uma mensagem para as pessoas terem uma vida melhor diante dessa turbulência toda, nesse caos que a gente está vivendo na vida moderna.
Então, olha, a vida, eu não sou assim o cara que é mais adequado para responder para vocês, já que eu também me sinto muitas vezes tragado pela velocidade, pelo agito tal da vida moderna. Mas o que eu aprendo é que a grande armadilha que a gente vive é não viver o presente. A gente fica muito preocupado com coisas que não existem, com fantasmas, com coisas que não têm a menor importância, com os nossos medos, geralmente, ou querer mostrar que a gente está preocupado. Quer dizer, preocupado para muita gente é uma coisa assim que revela que a pessoa tem um bom caráter, né? Não, eu fiquei preocupada com você. Isso não tem nenhum valor, né? Uma pessoa ficar preocupada, né? A gente tem que se ocupar das coisas, né? Na hora certa, de um jeito firme, né? Eu estou falando tanto com os filhos, com quem a gente trabalha, enfim, com os parceiros, no trabalho, né? E muitas vezes isso não acontece, né? A gente leva uma vida muito cheia de ruídos, né? E eu sei que não é fácil praticar o que eu estou falando, mas é bastante importante a gente ter consciência de que quanto mais a gente viver o presente, isso significa, se eu estou aqui falando com você, eu estou aqui falando com você. Eu não estou aqui preocupado com o que eu vou ter que fazer daqui a pouco e tenho que voltar lá para o debate e tal. Estou aqui falando mesmo. Isso ajuda muito, assim, por incrível que pareça. Isso nos deixa com um gasto menor de energia. A gente gasta menos energia, né? Porque você está gastando só a quantidade de combustível que você precisa para aquele momento, né? Você não está queimando, né, óleo, né, como se fala, né? Ou até forçando a máquina, tal, porque o estresse vem muito disso, né? De você forçar a máquina, forçar a carcaça, que é resistente até demais, se você pensar, né? A vida que a gente leva, a gente tem muita sorte, né? Dura muito até, né? Porque a gente maltrata muito o corpo, né? Então, enfim, é essa coisa básica mesmo, da gente saber respeitar os tempos, né? E o que o Marcelo falou e nos contou é realmente muito importante. A questão do estresse, ele vai, né, forçando, e as pessoas estão realmente forçando a sua máquina e acabam chegando a adoecer lá na frente. Então, prestar atenção. E essa questão do silenciar, que é muito importante. Nós vamos deixar ao final para você 3 dicas bem importantes que você pode praticar e saber como melhorar essa situação aí. E então, Lorena, como é que você vê essa situação da vida tão agitada, né? O que fazer para manter o equilíbrio? E lá no consultório, como é que você orienta os pais para que conduzam melhor as crianças, a família? A família hoje ela já vem com estresse já desde o dia que se denomina família, né? Tudo vira estresse. Se a gente pensar, os pequenos começam a entrar em rotina de adultos, né? Nós, no consultório, o que aparece muito são crianças que incorporam a rotina dos pais. E ao incorporar a rotina dos pais, eles acabam também tendo os sintomas que os pais têm. Se a gente verificar bem e a gente perceber, quando a gente sai de manhã cedo, a gente leva a criança para a creche, para o colégio, a criança já fica o dia todo, depois ela já tem o inglês, já tem o espanhol, daqui a pouco já faz natação, e quando chega em casa não tem tempo nem de se sentir cansado, ele já chega exausto. Então ele chega em casa, ele já vai dormir e aquilo continua a mesma forma, né? Então é um alerta muito grande a rotina que nós impomos aos pequenos. Na verdade, é bem como tu explicou. Todos estão envolvidos aí nesse emaranhado e o dia a dia vai passando e quando vê no outro dia já chegou
E ainda temos a tecnologia que está também influenciando muito essa rotina. E aí as crianças querem ficar direto no celular e tudo mais. E como que os pais podem fazer, o que eles podem fazer para oferecer? Bom, primeiro, qual seria a orientação para que desse um equilíbrio maior nessa rotina? Se a gente for pensar, cada família tem a sua própria rotina. Tem coisas que a gente não vai conseguir tirar de vez. A gente precisa cuidar, reorganizar. Então, são situações que a gente vai fazendo provocações, né? Muitas vezes, quando me procuram, a gente vê que os pais também não conseguem mais dar conta. E ao não dar conta, a gente começa a gerenciar tempo e tudo. Com relação às tecnologias, se a gente pensar o cérebro humano, ele leva de 40 minutos a 3 horas para desacelerar, para ser encaminhado ao sono. Uma criança que fica jogando 2, 3, 5, 6 horas, ela vai levar muito tempo. Se a gente pensar, tem pessoas também que não conseguem fazer atividade física à noite, porque o nível de adrenalina é alto, ela demora para dormir. Imagina isso no cérebro hiperestimulado. Vai dar um estresse? Sim, no outro dia. Porque no outro dia, funções cognitivas que são importantes para ser usadas na escola não estão funcionando adequadamente. Então, nós temos um problema com crianças com muito sono, crianças com irritabilidade, crianças intolerantes. Porque não descansaram. Não tem, que não tem como descansar. Porque assim, o corpo vai, mas a cabeça, né? Eu digo, a cabeça ainda fica funcionando e não muito tempo. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Fazer algumas substituições. E isso é uma dica para quem está chegando, fazendo gestações agora, né? Que como planejar esse filhinho que vai chegar, como é que vão ser as rotinas da casa. Não é colocar todo mundo no mesmo plataforma, não é. É a gente achar o mais adequado para cada família. Sim. Porque cada um é diferente, exatamente, né? Sim, cada um tem o seu jeito de ser. Né? Assim como tem famílias que têm horários invertidos, o pessoal tem muita atividade de manhã cedo, já tem outras famílias que as crianças vão para a escola à tarde. Sim, né? sim. Então, as famílias têm procurado muito condensar todas as atividades escolares numa escola só, em períodos integrais ou semi-integrais. É uma grande sacada das escolas, né? Então, elas vêm, elas se tornam bilíngues e tudo. E muita gente pergunta, o que tu acha, Lorena? Tu acha que é muito cansativo? Bom, eu acho que cansativo são os deslocamentos que a gente tem constante. Então, se você pega a criança na escola, depois ela almoça correndo no restaurante, vai para a natação, troca de roupa, vai para o inglês, sai do inglês, vai para o hipismo, daí ele vai para casa. Tu faz um nível de deslocamento, tudo que não estressa todo mundo. Isso é o que nós adultos sentimos no nosso dia a dia. Imagina. E nas escolas agora começam a aparecer essas atividades ali. Então o pai chega às 8h30, que as escolas não são tão cedo, e eles vão buscar ali por umas 5, 5h30, que é o horário limite. E eu acho uma proposta bem interessante, né? Para alguns tipos de família. É verdade, é uma opção que está se mostrando cada vez mais dentro da realidade. Né? Até teve alguns casos de família que dizia assim, Lorena, eles dormiam, meu filho dormia bastante, quando chegava em casa era muito rápido. A gente também não pode esquecer que as crianças crescem. E elas crescem, elas vão tendo outros interesses, querendo outras coisas. Sim. Então, aquele que dormia às 8 não dorme mais às 8, dorme às 11h30. Sim, e aí querem ali o contato com seus amigos, não querem mais muita conversa com os pais, ficam lá nos seus jogos e acabam indo dormir tarde. E você falou ali, e é algo que é muito importante para toda a família, né? Como nós falamos de saúde e bem-estar, eu sou profissional de educação física e o que a gente quer é passar aqui para as pessoas a importância de manter atividade física, uma alimentação saudável e uma saúde emocional em equilíbrio. Então, como coordenar essa questão da atividade física para as crianças, o lazer
levar elas para o lazer e na volta, quando traz, como é que faz? Porque aí é um agito, né? Sim. Bem depois da atividade física já chega todo mundo a milhão. Sim. Mas se a gente perceber, as atividades físicas que são feitas programadas, as crianças ainda vêm com um movimento maior. Se a gente deixa elas mais livres, por exemplo, no final da tarde, você procurar um parque, fazer uma boa caminhada, andar de bike, de patinete, e as crianças têm um contato com a natureza onde há a troca vital de energia, né? Existe ali uma troca vital de energia. As crianças, elas vêm diferentes, elas vêm descansadas. Elas podem até ter movimento, mas você sente um cansaço. É perceber isso quando a gente vai à praia, que eles brincam o dia todo no mar. Eles chegam em casa realmente muito cansados, mas não é um cansaço de irritabilidade, é um cansaço vital. É aquele que ele vai realmente jantar, tomar um banho, e quando ele dormir, ele vai dormir. Porque um dos pontos do estresse, que as famílias descrevem bastante, é que a criança não consegue dormir, ela fica agitada durante a noite. Ela tem muitos medos, então a gente tem que perceber o que é isso, né? Estar com um olhar diferenciado. Bem diferenciado. E isso, os pais também precisam, por isso, aliás, os pais também precisam ter essa consciência. Agora, o que você comentou é algo que nós também estamos sempre orientando e conversando, é estar junto à natureza para se divertir. Isso. Né? Para encontrar com a sua criança interior, para poder estar dando vazão aí à sua adrenalina que foi do dia, às cobranças. Então, nós somos feitos 70% de líquidos, de água, e respiramos e precisamos desse ar puro. Então, buscar isso é fundamental. Sim, a gente tem uma cultura, eu não sei se é cultura, mas eu penso assim, alguns hábitos, né? Que eu quero dormir, não vejo a hora de tirar férias porque eu quero dormir. A gente acha que o dormir durante o dia, muitas horas, depois do almoço, aquilo ali vai te trazer uma satisfação, uma qualidade de vida. E é muito ao contrário, né? Nós temos que ter o sono reparador. E as crianças também precisam ter o sono reparador, né? Então, isso a gente tem uma obrigação, enquanto os adultos, de observar esse sono dessa criança. Porque isso influencia no comportamento e no rendimento escolar dela. É muito forte. O dormir bem, né? O acalmar para conseguir dormir bem. E uma das dicas, assim, que eu acho, assim, que é muito show, que a gente fala muito da questão dos eletrônicos à noite. Joga, mas determina o horário. 1 hora antes de realmente apagar as luzes, dormir, a última informação para o cérebro tem que ser uma contação de história. O velho, bom e maravilhoso livro. Por quê? Porque não existe troca de luz que vai permanecer nas tuas funções de cognição futura, né? Naquela captação que tu tem, que tu vai demorar para sair. Então, o livro, a contação de história, a voz da mãe, a voz do pai, é o que calma e que essa criança vai ter um sono com uma garantia de qualidade maior. É uma música tranquila. Uma música tranquila, sonzinhos, algo que não seja de estímulo visual diretamente nos eletrônicos. Até mesmo a famosa televisão, que a gente ama, né? A televisão, sim, eu recomendo muito que não tenha televisão no quarto. Televisão na sala, porque o quarto é um local de descanso, e deixar tudo muito bem apagadinho, a luz apagada, porque às vezes uma fresta de luz fica ali, e acaba que a pessoa não descansa. Sabe que a gente pensa muito nesse comando, mas assim, a gente tem que respeitar rotinas da família. Tem rotinas que não servem para minha família, mas servem para tua. Então, por que não? Então, eles dizem assim, Lorena, mas tu tá recomendando o uso do tablet? Eu disse, tem hora que você vai ter que usar, sim, numa viagem, na hora que você precisa de um tempo realmente, mas o gerenciamento total que possa causar um estresse, uma permanência
geral da criança em determinada situação de equilíbrio ou desequilíbrio é do comando do adulto, né? Então eu digo, cada família tem um jeito que tem que ser respeitado e a melhor maneira a gente vai gerenciar. E o brincar e a atenção também, aquela atenção real, né? É estar com a criança, estar naquele momento mais focado, né? Muitas vezes os pais estão conversando e querem dar uma atenção, mas pensando em outra coisa. Fale um pouquinho sobre isso para nós. Sabe que é muito engraçado quando as famílias vêm e a gente começa a ensinar as famílias a brincar. Então, eu dou as ideias, coloco os pais, os olhos brilham. Mas eu não tinha pensado nisso. Para crianças até 4 anos, 5 anos, a grande sacada é as caixas dentro de casa, né? Então, caixas, cabanas, panos. Então, a gente ensina eles a brincar. A partir do momento que nós ensinamos eles a brincar, eles passam muito tempo brincando, muitas vezes sozinhos. Então, aquela liberdade que o pai quer e a mãe quer ter em casa para fazer as suas coisas, pode vir a partir do momento que eles ensinam a brincar, fazer as brincadeiras. E não é a quantidade de tempo, eu fico brincando 5 horas com meu filho. Gente, 40 minutos de brincadeira intensa é muito bom. 30 minutos é muito bom, porque ele não vai esquecer nunca. É o amor que você sente, né, do pai que está ali contigo, que está ali olhando, que está partilhando. É uma alegria a gente ver os olhinhos das crianças, uma alegria. Eu fui técnica de vôlei por alguns anos com crianças de 6 a 8, de 8 a 10 e de 10 a 13. Nossa, é incrível. Quando você dá atenção para eles, eles vêm com aquele abraço maravilhoso, né? Eles vêm com carinho. Então, porque você está dando atenção. Imagina se nós que somos profissionais, eles tratam assim os pais, então... Sim. Nossa, Tem uma coisa que eu comento assim, eles... Lorena, mas... Parece que a pilha não para, né? Ali é uma energia... Ele não para. Eu digo, ok, então... Para você descansar 2 horas, 3 horas, vou colocar em 3 horas, 1 hora você vai ter que gerenciar para ele, para a criança, para o adolescente ali, para você ter, porque você pode combinar isso, com os maiores dá para combinar. E outra coisa que a gente vai ter que ficar de olho, né, que são os isolamentos. Os isolamentos, quando eles chegam ali pelos 12 anos, existe a síndrome do quarto fechado. Então, é muito legal ir para o meu quarto. Daí a gente sente vontade de interagir. E aí a gente perdeu, né? Perdeu por uma fase que é importante também, mas a gente também tem algumas técnicas, tudo, para fazer esses resgates também, né? Que pode existir o estar no seu quarto, mas precisa ter o partilhar com a família. O partilhar. É fundamental. São as rotinas da família. Exatamente. A gente vive isso. Nós temos um saindo da adolescência em casa, 15 anos, então... Eu já passei por essas fases. Entendo o que você falou e agora está muito legal, é muito gostoso.
gostaria de falar também sobre como os pais podem estar cuidando de si nesse silenciar. Então, eu oriento muito e nós vemos muitas informações aí para a qualidade de vida, o que fazer para o estresse. É sempre a respiração, é o focar dentro de si, né? É a parada, respirar, sentar, né? Sentar tranquilamente, se acomodar, deixar as pernas. Olha, vou até fazer aqui, eu penso que vale a pena, né? Para, encosta, postura ereta, sempre, né? Estar sempre e respirar pelo nariz, prestar atenção na sua respiração, prestar atenção no seu corpo. Os pensamentos que vêm, né, muito rapidamente, então dominar os pensamentos, ou seja, ok, esse pensamento veio para mim agora, tudo bem, já me lembrei, pode ficar ali e eu volto a prestar atenção na minha respiração. Então, 2 dicas fundamentais aí, respirar, e até os pais podem fazer uma brincadeira com as crianças. Senta, ou então mesmo quando a criança está lá deitada, que for num momento de contar a história, fazer uma respiração mais profunda para que ele se perceba. Né? Mas isso é uma coisa que a gente fala, né, Cláudia? Assim, quando a pessoa está muito agitada, a gente diz, calma, respira. Automaticamente essa fala, ela tem um sentido muito importante, né? Calma, respira. É o cuidado que você dá para o seu corpo, do comando que você coloca para dentro, né? Na verdade, é oxigenar tudo. Isso, exatamente. E centrar na sua alma, né? No seu coração, que daí você traz para dentro de si, porque senão a mente fica percorrendo, você já está agitado, cada vez mais agitado, e não consegue gerenciar esse estresse. Então, a meditação é isso, é você parar, é você respirar, é você silenciar a sua mente no sentido de, opa, esse pensamento já veio, tudo bem, já entendi, e aí colocar pensamentos novos, né? Pensamentos junto à natureza. Sim. Eu gosto muito daquela praia, do mar azul com areia branquinha, você pisando, ou então o verde, o gramado, você pisando. Isso é uma mentalização, quase que uma meditação guiada, mas já dá um prazer pra gente, né? Ver as árvores ao fundo, um lago. Então você fecha os olhos, você traz essa imagem e com isso você se acalma. E isso é prazeroso. Ao invés de repente você estar naquele agito e aí você vai ficando cada vez mais indignado com a pessoa com que acabou te sendo um interlocutor e deixando você naquele estado. Então reconhecer esses 3 pontos como apoios para você poder gerenciar o seu estresse aí. Essas são Sem dúvida 3 dicas que eu gosto muito e que nós queremos deixar que fique bem frisado aí para todos. Eu tenho até visto que a gente está acompanhando aqui, as pessoas estão dizendo, ai que legal, né? Que excelente entrevista. Vocês também podem fazer as perguntas que a gente está aqui para responder. Isso mesmo. Porque tem muita curiosidade com relação ao gerenciamento de estresse. E, na verdade, a gente tem as dicas, existem propostas, existem técnicas que a gente pode utilizar. E, como eu falei, cada um suporta o estresse de uma maneira diferente do outro, né? E também ele consegue se adaptar a situações diferentes do outro. Eu gosto muito de fazer entrevista com as famílias e conversar longamente assim, com eles antes de atender uma criança, porque ali a gente já imagina como que a gente vai entrar naquele bem tão precioso que são os filhos deles, né? E eu vejo muito as dúvidas dos pais. Eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, um ser humano melhor. E geralmente vem aquela coisa, meu filho rói muita unha, ele come cabelo, ele arranca a pelinha do pé, ele não dorme direito, come a camiseta. Todo o estresse ele vai gerar uma ansiedade muito exacerbada para algumas pessoas, né? Principalmente as crianças, e as crianças não sabem lidar com isso. E ao saber, eles começam a diminuir
Eles começam a entrar com essas técnicas também, que eu uso muito, vamos respirar, né? Que tem a 3C, calma, controle e concentração, que é bem interessante também. Então a gente vai ensinando. Porque eu acho que o mundo tá uma bola, né? Então... E veja que o que é trabalhado para nós adultos também é trabalhado para as crianças, porque é o se tornar consciente do que está acontecendo, né? A gente tem aqui, junto nesse programa lá, a Fátima Capone, a Ana Cristina Lavrati, obrigada pela audiência, a Milena Tumeleiro, a Santa Clarita e o Gelásio Pitts, enfim, outras pessoas aqui conosco. Muito legal aqui. Muito obrigado pela audiência. A gente não consegue ver todos e falar com todos, mas o programa se propõe a começar a fazer a cada dia mais essa interação. Então, fazer as perguntas e nos deixar um recadinho é ótimo, muito gostoso. E assim nós vamos continuar o programa semanal. Cuide-se bem, sempre nesse pique, trazendo profissionais com alta capacidade, amigos e pessoas para levar sempre a melhor informação. As dicas. Tem uma dica que eu acho muito interessante, que eu uso muito com os adolescentes, né? Que diz assim, tem muita coisa para fazer. Eu falo, coloca no papel. Colocar no papel é a melhor coisa do mundo. Porque quando a gente coloca, a gente consegue visualizar, né? Isso. Fazer a listinha dos mais urgentes, dos importantes. É bem importante essa questão de colocar no papel. Sim. E aí você também alivia, porque não fica com aquela preocupação, o que eu tenho que fazer? Né? Se eu esqueci de alguma coisa, a famosa agenda. Então, vamos ao nosso sorteio. Estamos aqui já com um tempinho, queremos que vocês fiquem conosco. Nós vamos fazer o sorteio de 2 manuais de qualidade de vida. Esse manual é um trabalho que eu compilei com uma amiga. Tem as melhores informações e dicas para que você possa usar no seu dia a dia, mas realmente são as dicas top. Então, aquilo que realmente pode ser utilizado e que vai te levar a ter uma qualidade de vida melhor. Eu tive uma felicidade muito grande em vários momentos de, por exemplo, chegar numa empresa, fazer uma palestra num ano falando sobre gerenciamento do estresse e aí fazer esse sorteio do manual e no outro ano, ali 8 meses depois, voltar para falar de atividade física e qualidade de vida e ter pessoas, assim, foram 2 casos que eu fiquei muito emocionada. As pessoas ganharam o manual e utilizavam, emagreceram 30 quilos com um objetivo. Eu fiquei assim feliz demais porque passaram a caminhar, isso mudaram os hábitos alimentares com a influência da palestra e também do manual. O teu manual está na minha cabeceira, está aqui na minha gaveta. Então é um material precioso que vem contribuindo com muitas pessoas e eu espero que contribua aí com a nossa audiência também. Vamos sortear 2. Eu vou pedir para o Jaquidir aqui, que é a pessoa de produção. Jaquidir, Milena Tumeleiro. Milena, você ganhou e então ganhou o manual. E aí depois eu vou deixar o número do meu telefone para você fazer um contato, já vou falar. Qual é o próximo, Jaquidir? Vamos lá. Patrícia Rodrigues. Pati, a Patrícia, que é também da CIF Mulher, está aqui conosco. Que legal, Patrícia. Então, vocês façam um contato comigo pelo 489-9911-4694 para nós combinarmos a entrega desse manual. Será uma honra estar com vocês e aí também posso fazer uma orientação ou tirar alguma dúvida naquilo que vocês quiserem. Já vai de graça uma consultoria aí. Uma coisa bem boa. Um coaching, né? Tá, pessoal? Então, muito feliz de estar aqui. Então, deixamos, Lorena, por favor, a sua dica final. Eu quero sempre que eu deixo uma dica final, eu deixo com muito otimismo, né? Então, uma das coisas que eu acho muito interessante, muito importante, é a gente sentir-se bem em todas as etapas da nossa vida,
seja ela como criança, como adolescente, jovens, adultos, idosos. A gente sempre tem que procurar o melhor. E sempre procurar os seus prazeres mais confirmados, aquelas coisas que você se sente seguro e para fazer. Nunca deixando de fazer as suas atividades físicas. E procure sempre um bom profissional para tirar dúvidas. Que esse é a grande sacada. Fazer por conta não dá. Procure um profissional que ele vai te encontrar. A psicopedagogia tem um leque gigante para ajudar as famílias e eu estou muito feliz de estar aqui hoje no Cuide-se Bem, Cláudia, contigo, que além de ser uma amigona, é uma profissional exemplar. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Fiquei também muito feliz de a Lorena ter aceito o nosso convite e queremos sempre levar o melhor informação e interagir mais com o pessoal que está aí conosco, fazer um programa que realmente faça a diferença. Semana que vem nós vamos conversar sobre alimentação saudável e assim nós vamos evoluindo. Eu tenho amigos maravilhosos, profissionais incríveis e cada vez vamos estar juntos para levar uma saúde e qualidade de vida melhor. A dica do Marcelo Taz, faço dela a minha dica. Vamos viver no presente e cuidar bem do nosso corpo físico e emocional. Não deixar desgastá-lo antes para depois ir cuidar, né? Então, manter a saúde e o bem-estar. E que todas as famílias possam aproveitar essas nossas orientações que realmente são práticas e é para estarmos vivendo aí um dia a dia cada vez melhor. Cuide-se bem, até a próxima semana. Um forte abraço.